dizer da minha felicidade muito grande de ver que o que a gente começou a fazer em praticamente há 10 anos atrás vingou bem vingado, como a gente diz, né? Então, a presença dos fóruns municipais, né? Essa preocupação imensa com o sistema de educação do Estado da Bahia e seus efeitos benéficos para a população. Eu pediria para a Magno colocar os slides, mas eu vou fazer o seguinte, inicialmente, está aí o slide da meta 3, né, do Plano Nacional, nós teríamos a perspectiva, universalizar até 2016 o atendimento escolar para todo mundo de 15 a 17 anos e elevar a taxa líquida de matrícula para 85% ao final de vigência do plano. A forma como o Plano Estadual da Bahia redigiu é diferente a forma da redação, mas é a mesma coisa. Pode passar a próxima, Magno. Então, eu fiz a seguinte perspectiva, escolhi 3 patamares para fazer análise sobre o ensino médio na Bahia, tá? Nessas análises, a gente vai verificar origens, algumas vezes, nós vamos identificar as origens, outras vezes vamos identificar só a situação, o contexto situacional, e no último patamar, eu vou fazer uma consideração sobre aquilo que a gente vai enfrentar para fazer o próximo plano, tá? Então, esse primeiro patamar de análise, eu diria que essa lâmina ilustra o quanto ainda nos distanciamos da meta 3. Tá? Alcançamos 57,2% da cobertura da faixa etária de 15 a 17 anos. Tá? Aqui, pode ver no segundo parágrafo aí, na segunda bolinha aí, contudo, o relatório da SEC para o monitoramento do Plano Estadual de Educação da Bahia, em 2021, aponta que o atendimento da idade própria está em torno de 57,2%. Com os cálculos, evidentemente, nós temos 42,8% da taxa de não atendimento. Tá? Na verdade, a grande conclusão é que a gente não universalizou e nem alcançamos a taxa líquida. Como o professor João falou da questão das metas pouco alcançadas, com difícil possibilidade de alcance, e as metas que estão caminhando ao sabor dos esforços coletivos de todos, né? Essa é uma das metas que a gente não atingiu, né? Alcançar a universalização da oferta de 15 a 17 anos e elevar o patamar da taxa líquida de matrícula para 85%. Então, a gente ainda falta 27,8% do alcance desse patamar. Estamos bem distantes, já que a gente está com 57,2% da população nessa faixa etária sendo atendida. Mas eu queria chamar a atenção que o mapa do monitoramento do Plano Nacional de 2017, evidentemente na tratativa dos contextos subnacionais, esse mapa revela que a Bahia tinha 42,49%, em 2017, 42,49% percentual dos estudantes de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio ou que já o havia concluído. Tá? Observe que em 2021, a gente teve um avanço do indicador, indo de 42,49% em 2017 para 57,2% em 2021. Isso traduz o esforço institucional muito grande de escolas, sistema. Quando eu falo sistema, eu identifico a gestão de rede, a gestão pela secretaria, né, o esforço
do Conselho Estadual de Educação em fazer esse ordenamento com mais base consistente e botar ele para andar, tá? Então, eu queria dizer que a primeira perspectiva da análise é esse patamar do atendimento. Nós estamos ainda com 27,8% longe do alcance do patamar de 85%. Mas os dados apontam que há trabalhos sendo realizados e trabalhos que vão consistindo, na verdade, paulatinamente o esforço. Vamos passar para o segundo patamar. Então, essa perspectiva de análise que eu chamei de um retrato objetivo, fronteiras, extremos e marcas reveladas. Eu diria que o primeiro extremo está logo nessa primeira bolinha aí, nesse primeiro marcador. Uma redução contínua do quantitativo de matrículas de 633.625 em 2026 para 426.997 em 2021. É assustador quando a gente observa esse dado. Mas nós temos que pensar o seguinte, que no decorrer desse tempo, em 15 anos, se aperfeiçoou o processo de cuidar dos dados se tornou mais fidedigno, tá? E o processo buscou um maior controle, digamos assim, controle técnico disso, tá? Isso é um bom argumento, né? Quando a gente aperfeiçoa o sistema de controle de dados, né? Evidentemente para tornar mais fidedigno com a realidade. Essa palavra transição, essa expressão transição demográfica ao longo do tempo, quando estávamos preparando o plano, que daqui a pouquinho está acabando de vigir, né? Então, assim, nós temos que a transição demográfica ela já apontava que as populações novas as faixas das populações novas iriam se reduzir e as faixas das populações mais antigas iriam alongar. Quando a gente observa pelo IBGE as faixas etárias em separado, a gente percebe exatamente isso. A redução das taxas das idades mais novas e o alongamento das taxas das idades maiores, tá? E durante o preparo da Lei 13.559 de 2016, que é a lei do Plano Estadual da Bahia, a gente enfrentou essa situação com um trabalho muito competente da Secretaria de Planejamento, pessoal, os estatísticos da Secretaria de Planejamento do governo, e a gente chamava a atenção que a gente teria que saber aproveitar o chamado bônus demográfico, né? Repare que muitas das falas anteriores revelam que a gente não soube aproveitar. Na tratativa da EJA, na tratativa da ampliação da conclusão do ensino médio, que o professor João acabou de falar, não conseguimos fazer isso, né? Não é só o estado da Bahia, isso é um fenômeno nacional, da gente não saber conviver com esse fato técnico da demografia, esse fato científico da demografia, tá? Então, também se acentua essa redução, a gente pode incluir nos últimos 3 anos a questão da pandemia, sobretudo naquela fase inicial de 2020 e 2021. Eu diria, quero reafirmar que esses dados é uma publicação da Casa Civil, coordenada pela CEPLAN, em 2020, chamado Números da Bahia. E eu diria o seguinte também, que o segundo grande extremo, tá, é o que está aí no marcador 2. A PNAD contínua,
quando a gente soma as faixas etárias, a gente tem 664 pessoas em idade escolar do ensino médio. Como eu disse, o segundo grande extremo. Temos somente 58,6% dessa população dentro das nossas escolas. Tá? Portanto, 426.997 estudantes. Eu vou pedir, Magno, você pode passar a próxima lâmina? Aí, 728.664 pessoas, nós temos oficialmente 426.997 estudantes, e eu grifei nesse vermelho aí, para a gente retirar, eu não quero caracterizar que são 301.667 pessoas fora da escola. Aonde estão essas pessoas? Nós teremos que nos debruçar sobre isso, tá? Os indicadores da Superintendência de Gestão da Informação da SEC registram 100.000 pessoas de 15 a 17 anos fora da escola. E as outras 200.000 pessoas? Pode voltar, Magno, para a lâmina anterior. Então, teremos que, no preparo do próximo plano, a gente cuidar melhor dessas 301.000 pessoas que não se encontram, evidentemente, com matrículas, tá? Pode até ser que dessas, já que a Secretaria identificou 100.000 fora da escola, tá? Mas eu não disponho de qual é a base de dados dessa afirmação, mas a gente tem 200.000 pessoas para cuidar. Será que elas estão pensando em estar na EJA, pensando em estar na EJA vinculada à educação profissional, estar pensando em simplesmente em estar na EAD, tá? Porque a EJA é possível em EAD, o ensino médio não é possível em EAD, tá? Mas a gente tem que observar com muito cuidado, muita cautela, essa questão da EAD dentro da educação básica, e a gente tem que observar isso mesmo, né? O Conselho Estadual de Educação, na semana passada, aprovou a mudança da regulação sobre a educação à distância no Estado, tá? Então, no próximo passo de tarefa de construção do novo plano estadual de educação, a gente tem que conciliar essa convergência. Aí eu diria que ainda nos espantos que esse patamar revela por meio do retrato objetivo, é aquilo que o professor João falou momentos atrás, tá? Somente 50,2% dos alunos que estavam na escola concluíram o ensino médio no ano de 2020. Tá? Eu fico pensando, esse dado é um dado que coloca uma barreira de acesso ao ensino superior. É um dado que coloca uma barreira de acesso à continuidade de estudos, como está previsto na Constituição e na LDB. Tá? Então, assim, teremos que estudar melhor isso? Acho que sim. Tá? Pensar a diversificação da oferta de educação superior, a diversificação de oferta de educação, da educação profissional e tecnológica, a EPT, né? Está muito próximo dessa clientela, muito próximo dessa população, tá? E eu diria que o terceiro grande extremo, tá? Os indicadores da defasagem idade série, que é persistente, é quase que um pouco mais de o dobro do nacional, tá? Os indicadores da defasagem idade série em 42,2%, tá? Isso tem muito a ver
com o que a professora Gilvanice, né, colocou, essa questão do que nós temos muitas causas, uma multidimensionalidade de causas, tá? Desde as questões que envolvem a violência simbólica, as questões de gênero, né, as questões de trabalho, e eu queria chamar muito a atenção para um dado importante que a ciência pedagógica vem marcando isso sistematicamente, né? Que o não alcance de expectativas ou a redução delas produz efeitos muito ruins na perspectiva da personalidade das pessoas, né? Ou elas inventam um argumento do porquê que elas não alcançaram as expectativas, ou elas desviam o argumento do porquê que não alcançaram as expectativas para outros fatores. E dentre esses outros fatores se encontra o abandono à perspectiva escolar, à perspectiva da escola. Isso porque o dado do efeito escola, né, tem pouca eficiência na subjetividade das pessoas. Então, nós teremos que cuidar disso também, tá? Não quero psicologizar análise de dados, mas é importante que a gente cuide disso também, tá? No planejamento global e sistêmico do ordenamento das escolas e das redes. Tá? Então, pode passar o próximo patamar. Se eu precisar desse slide, eu recorro a ele, tá, Magno? Vamos voltar logo o terceiro. Tá. Esse patamar, que são alguns contornos, tá? Que eu quero fazer algumas sinalizações para nós nessa tarde de grandes reflexões e de grandes preocupações, na verdade, né? O primeiro contorno que me vem à cabeça, e está aí na tela, é a gente planejar a oferta do ensino médio com a abrangência focalizada na escola de oferta regular, na escola de tempo integral, como a professora Jaqueline Moll se colocou ainda há pouco, né, como a perspectiva de direito da cidadania, tá? E a escola de oferta regular, a escola de tempo integral e também a EJA, elas estão incluídas no roteiro das responsabilidades das redes escolares, tá? Então, o fenômeno da gente tentar entender o final, a eficiência, digamos assim, ou o efeito escola do final da fase do ensino fundamental para o ensino médio, né? No final da primeira fase do ensino fundamental para a segunda fase, no final da segunda fase do ensino fundamental para o ensino médio e no final do ensino médio para as formações já de natureza mais dirigidas ao trabalho das pessoas, que Almerico vai falar isso daqui a pouco. Aliás, Almerico teve a importância de ampliar significativamente a oferta da educação profissional técnica de nível médio no estado da Bahia. Ele é o grande responsável, o idealizador e o grande responsável disso, tá? E ele encontrou, no momento, quando a gente começou o governo em 2007, encontrou apenas resquícios de oferta de vaga do ensino profissional, da educação profissional e tecnológica, e ele ampliou consideravelmente isso, com um grande sentido, vinculado às territorializações, às contextualizações dos territórios e às necessidades das pessoas, tá? Mas essa é a grande fronteira que a gente tem que enfrentar na preparação do planejamento da oferta do ensino médio no próximo plano de educação.
focalizar a abrangência da escola, da escola de oferta regular, colocar na pauta as responsabilidades do currículo da escola de tempo integral, tá? A importância da escola de tempo integral como medida de proteção social às populações, sobretudo às populações mais vulneráveis, né? E, como eu já disse, a gente fazer o percurso de juntar nossas expectativas. Aliás, a professora Giovanice, ela colocou a enormidade de escala que a gente tem que fazer para atender a EJA, né? E atender a EJA, sobretudo, voltar a pensar a EJA para os cidadãos que a gente tem. E não idealizar cidadãos, ou minimamente a gente mimetizar a cidadania das pessoas, colocando que a EJA tem que cumprir o mesmo perfil da escola infantil, da escola primária, da escola secundária, tá? E nada disso, que a EJA tem que tratar mesmo da cidadania das pessoas que já estão na ativa, vivendo por conta própria, muitas vezes distante dos sistemas de educação. Mas eu queria, já finalizando, fazer essas finalizações. Ao planejar a nova oferta do ensino médio, a gente tem que estar consistindo a oferta com a meta 10 do Plano Estadual de Educação, né? Aliás, a professora Jaqueline Moll acabou de falar, né? A EJA é uma urgência, foi essa a expressão dela, e a EJA associada à educação profissional na fase do ensino fundamental, o INEP acentua que é 0,5% que a Bahia tem de oferta e 3,6% que a Bahia tem de oferta dessa associação. Então, a gente tem pessoas muito preparadas dentro do circuito do Estado, dentro do contexto estadual, para discutir isso, né? Então, assim, fortalecer a meta 10 e chamar a meta 11, que é a meta da EPT, né? Para a gente achar alternativas para isso. Não poderemos ter um novo plano estadual de educação sem nos debruçarmos sobre isso. E agora eu começo a falar de alguma coisa muito próxima daquilo que a gente está vendo pela mídia, pelas redes sociais, pelas expressões dos estudantes, de técnicos, de entidades, que é o novo ensino médio. Os indicativos são esses. Para 2024, tá? Porque o projeto de lei ainda nem está com um número, significa, nem está formalizado a entrega ao Congresso Brasileiro. Então, o projeto de lei estabelece que para 2024 permanece tudo como está, como diz no ditado popular, como diz no jargão popular, permanece tudo como está, e a fronteira, tá? Já que eu chamei fronteiras e extremos, a fronteira é desse RB, aprovado pela resolução do Conselho Estadual de Educação número 192 de 2022, tá? Esse é um indicativo, tá? Então, assim, porque ele é o vigente. Nós não temos uma nova lei que, evidentemente, teria que recusar aquelas reformas absurdas no artigo 36, proposta da LDB, proporcionado pela 13.415, né? Nós teríamos que, de fato, fazer o que fizemos. Debate popular, debate coletivo, debate público, né? E a gente, como Jaqueline Moll falou, a gente recuperou o sentido dos componentes curriculares fortes que integram a formação geral básica dos estudantes. Nada de práticas de estudos e práticas, nem unidades de estudo, como estava lá com a reforma da 13.415, no artigo 36 da LDB. Então,
O projeto de lei para 2025 aponta, sinaliza que em 2025 nós temos essas novas fronteiras, né? As boas mudanças para a formação geral básica com o retorno, eu não quero usar a expressão de disciplina, mas para o retorno aos componentes curriculares potentes da formação da cidadania. Quando eu digo o retorno dos componentes curriculares potentes, são aqueles componentes curriculares carregados de ciência que a humanidade produziu até o momento presente, tá? Mas a gente tem uma fronteira que sobreia essa possibilidade do retorno das características científicas da formação da juventude, para a formação da juventude. O que eu chamei de as hesitações. Eu estou dizendo, tem um bode na sala, ou a história de um desejado, que são os itinerários formativos. Eu venho dizendo isso em muitos lugares por onde eu vou falar sobre isso, mas eu não vou perder meu tempo aqui agora com isso. São os itinerários inúteis. A juventude tem dito isso, os jovens brasileiros têm dito isso. Itinerários inúteis na formação deles, né? É engraçado que em 1946, um grande colaborador de Anísio chamou essas coisas que são os aspectos inúteis, né? Chamou das coisas supérfluas, das superficialidades. E, como eu ouvi o professor, o presidente do INEP dizer, impossível formalizar, tá, um Enem com 5.000 itinerários formativos, tá? Que o Brasil foi apresentado no Brasil depois da famigerada reforma do artigo 36 da lei da LDB. Então, a gente vai conviver com isso, com o bode na sala, com a história do indesejado. O resultado da consulta pública apontou para 3 itinerários, mas o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação do Brasil e do Distrito Federal retornou de 3 para 5. Muito bem. De 3 para 5, mas agora chamados de percursos de aprofundamento e integração. Ótimo. Não é mais itinerário, percurso de aprofundamento e integração. E, por fim, o novo DCRB, em 2025, que o Conselho Estadual de Educação deverá receber em 2024 para aprovação pelo Conselho Estadual de Educação. Enfim, meus amigos, minhas amigas, nessa tarde tão produtiva, a gente teve que nos debruçar sobre essas realidades, sobre esses retratos. E, por último, eu quero chamar a atenção para a gente olhar a Bahia, aí no mapa, e observar as cores, tá? Isso é um mapa do INEP, é um instrumento que o INEP construiu para observar o quão a gente está distante da perspectiva de ter professores com formação adequada. E aí, nós teremos que estar juntos, educação básica, educação superior, educação profissional, chamando a atenção para a gente mudar dessa cor amarela. Se eu comparar com o estado de São Paulo, eu tenho o patamar de 80% a 100% dos professores com formação adequada. Se eu considerar a Bahia, eu estou no patamar de 20% a 80%. E olha lá, muito pouco de 20% é o verdinho, mas o amarelo e o laranja colocando que a Bahia tem professores dando aulas no ensino médio sem formação adequada. Fico por aqui, muito obrigado, e dizer que é um prazer imenso estar discutindo isso nessa tarde com todos nós.